Olá, eu não sou a Pá, mas esse ainda é o portal Panruar. Me chamo Cizi, sou uma androide e estarei temporariamente sendo a guia de vocês, porque a Pá está com alguns problemas técnicos e de saúde, e como nossas viagens não podem parar, eu ficarei no comando. E hoje vamos para mais uma viagem ao mundo de Estia, que quer salvar seu favorito que foi abandonado. Recebemos muitos pedidos na nossa última viagem para dar continuação e não poderíamos deixar passar, não é mesmo? É a nossa quarta viagem para esse mundo, a mais recente foi há um mês. Então daremos uma breve recapitulada no que rolou, ok? Estia conseguiu que a Madame Harmonia fosse sua tutora de comportamento na corte, e essa Madame Harmonia era amiga fervorosa de Diana. É ela que ensina a Ace como ela deveria se comportar na festa do chá da Condessa Irines, uma Kardashian daquele mundo, que era importante ter como aliada. Lá, Estia viu que as mulheres estavam descontentes com Diana, o que era maravilhoso para ela. Ela também conseguiu fazer Kael entregar a ela o anel precioso que ele havia comprado para pedir Diana em casamento, e usou o anel para visitar Diana e mostrar que ele havia dado a ela. Tudo fazia parte de seu plano para fazer a princesa perder a compostura e mostrar sua real personalidade, e conseguiu, porque Diana ficou bem incomodada por ela usar aquele anel, o que decepcionou Ace, pois, por muitos anos como leitora, ela foi fã de Diana. Falando em fã, terminamos a viagem com Estia deixando escapar para Kael que ele era seu favorito, e ficou em maus lençóis depois para explicar isso. Está ficando cada vez mais divertido ver as armações de Ace, né não? Se tem novos viajantes aqui que não acompanharam os 3 primeiros portais, dê uma olhada nessa playlist aqui que ficará no card logo acima, e depois volte para cá. Quem se inscreve no canal, tem acesso gratuito para acessar os portais quantas vezes quiser. Por sinal, já se inscreveu? E o like? Conto com vocês, porque o portal abrirá. Game. Kael queria saber o que Ace queria dizer quando o chamou de favorito, pois aquela palavra não existia no mundo deles. Então, ele perguntou se era um idioma novo ou algo referente ao futuro que ela viu, mas ela se embolou toda para explicar e acabou dizendo que era algo como uma pessoa muito apaixonada que faria de tudo por outra pessoa. Ele ficou chocado e voltou a questioná-la sobre sua explicação, e ela tentou justificar de algumas maneiras, mas acabou sendo praticamente uma confissão de que ela estava 100% na dele. Só que Kael entendeu a situação de forma errada, ele pensou que ela se referia às flores e, sendo assim, ele mandaria mais flores para ela. Ao mesmo tempo que ficava triste por ele não ter percebido, Ace ficou aliviada por seu segredo não ter sido revelado. Eles sentaram para conversar, e Kael perguntou sobre o poder de vidência de Estia. No início, ela pensou que ele duvidava de suas habilidades, mas, como um homem inteligente que lia muitos livros, ele estava apenas analisando seu poder. Ele comentou que as previsões dela eram sobre coisas que ainda não aconteceram, então, se ela alterasse o que era previsto, o futuro que ela viu não deveria deixar de existir? Ela não entendeu o ponto da conversa, e ele tentou citar um exemplo, como o fato de ela ter previsto sua morte naquele dia em que ela invadiu seu quarto, e impediu que aquilo acontecesse, logo, mudou o destino. Se ela mudou o destino, sua previsão já não era mais real. Kael não deixaria de viver naquele dia, foi apenas a primeira das inúmeras tentativas, a única mudança foi ela ter impedido a tentativa no lugar de Urus. Ele só viria a morrer anos depois, em sua cabana, lembram, né? Mas ela entendia que era perigoso demais Kael, além de ser bonito, ser muito inteligente e estar pensando naquilo, porque ele poderia descobrir as inconsistências de sua farsa de vidente. Kael comenta que Helios contou a eles sobre que ela previu o que aconteceria nas fronteiras e, graças a essa previsão, ela evitou um grande problema. Mas ele queria saber se o fato de ele não ter morrido, como era esperado, não tinha nada a ver com essa situação. Existia algum incidente que teria relação com a morte dele, para que ela precisasse salvá-lo. Parecia que Kael queria uma justificativa para a ação tomada por Ace em salvá-lo, porque, na cabeça dele, uma completa estranha fazer isso significava que sua morte alteraria alguma coisa. Foi nesse momento que Ace entrou em desespero,
pois ela percebeu ter visto muito desse assunto em dramas e filmes, o tal paradoxo temporal. Ela compreendeu a situação problemática em que se encontrava. Por exemplo, o caso das fronteiras foi algo isolado, não tinha a ver com Kael, então aconteceu do modo que foi visto por ela no passado. Mas, no momento em que ela altera os acontecimentos, que garantia ela teria de que tudo que passou na sua vida anterior voltaria a acontecer? Suas vidências estariam em perigo, e sua mentira seria descoberta. Kael continua, perguntando se ter salvado sua vida era porque seu futuro era importante. Como ela explica que era importante para ela, e para todas nós que não queremos perder esse colírio? Ace não sabia o que responder, já que na história da novela, Kael sequer era a personagem principal e, depois de sua morte, a vida continuou. Só não continuou para ela, que ficou muito mal com o fim dele. Mas ela não poderia dizer isso a ele, e se não respondesse algo, poderia fazer com que ele se sentisse desconfiado sobre seu suposto poder de vidência. Sabendo usar sua maior arma, que é sua aparência atraente e sua falta de compreensão do que é espaço pessoal, Kael a pressiona com perguntas, aproximando-se cada vez mais. Ace não teve escolha e explicou que não tinha garantias de que ele não morreria no futuro e que, mesmo que essa situação acontecesse, o mundo não mudaria. Isso atingiu Kael profundamente. Ele começou a pensar que, com ou sem ele, o mundo seguiria intacto, porque ele era irrelevante. A gente sente a depressão daqui. Ele sabia que ele era apenas um personagem secundário, relevante apenas em alguns pontos da história para impulsionar o casal protagonista. Então, o que ela disse não era uma mentira. Percebendo que seu amado ficou abatido com a realidade dos fatos e temendo que ele voltasse a desejar a morte, Ace tomou a iniciativa e explicou a Kael que não era necessário que ele fosse importante para o mundo. Na visão dela, era algo muito mais valioso se ele fosse essencial para alguém e trouxesse mudanças significativas na vida dessa pessoa. E ela admite, com toda a força de seus pulmões, que ela era essa pessoa. Que ele era importante para ela, porque ele era seu favorito em todo o mundo. Urus chega bem na hora para avisá-los que o jantar estava pronto e pergunta o que estava acontecendo ali. Ace tenta desconversar, mas Kael fica pensando nas palavras e, não conseguindo resistir, começa a rir da situação, confirmando que realmente não precisa ser importante para o mundo, né? Tem uma louca ali desejando que sua vida se prolongue, já era suficiente. O fato de ele rir despreocupado pega Urus e Asha desprevenidos. Ele sabia que Kael só ria espontaneamente assim, com naturalidade, na frente de Diana, foi o que ela leu na novela, então se sentia muito bem, por mais que ele estivesse rindo por ela ser uma louca, ver aquele sorriso valia a pena. Kael volta ao normal e pede que Urus o siga, antes de dar boa noite a ela. Ela jantou sozinha, sem nem prestar atenção na comida, só pensava no constrangimento das coisas que havia dito a Kael mais cedo. É nessa hora que a ficha cai. Ao voltar para o quarto, é surpreendida porque ele estava decorado com flores, e logo lembra de Kael falando que enviaria flores para seu dormitório. E tem quem diga que esse homem não merece Ace. Ai ai, viu? Porém, Ace não acredita que o exagero de flores em seu quarto tenha sido ideia de Kael, mas sim de Urus, nosso mordomo exagerado. Mas Ace estava feliz porque Kael havia feito esse pedido de qualquer forma, e Kael também parecia muito feliz com as coisas que escutou dela mais cedo, pois estava sorrindo sozinho em seu estúdio. No dia seguinte, Ace já estava planejando sua vingança novamente, sem ter recebido nenhuma resposta de Diana sobre a tal festa do chá. Ela precisava contatar a Condessa Irines para dar alguma satisfação. Então, ela escreve uma carta e depois vai atrás de Urus para pedir que ele a envie. No entanto, Urus parecia quase indo de arrastar para cima, no meio de muitas pilhas de documentos. Ace o socorre e descobre que nosso adorável Ideri só havia dormido por apenas 3 horas, e varou a noite naquela papelada. Ace fica com dó, imaginando se não existia um sistema trabalhista naquele mundo. No entanto, toda aquela cena era uma mentira de Urus. Na verdade, ele estava encarregado de algumas obrigações que seriam de Kael, mas eram somente coisas que exigiam urgência. Kael não transferiu todo o trabalho para ele, apesar de agir como desempregado ultimamente.
Além disso, Urus não dormiu apenas 3 horas e só estava querendo impressionar Ace. Depois de ver seu patrão sorrindo após tantos meses de depressão, ele achava que ela seria a salvadora do marquesado deles. Urus queria que ela assumisse o papel real de marquesa, porque até então, o casamento era um contrato temporário. Ela não era realmente a marquesa de lá. Então, quando ele faz esse pedido, Ace o lembra rapidamente disso. Ace explica que nem sequer sabe lidar com esses assuntos e, além disso, não acredita que Kael aprovasse a ideia. No entanto, Urus incentiva que ela busque a aprovação dele. Fazendo um olhar de menino pidão e confiante de que seu patrão liberaria, ele continua insistindo que ela peça autorização a Kael. Ace não resiste e diz que tentaria falar com Kael sobre o assunto, perguntando onde ele estava. Assim que Urus menciona que ele estava no terraço tomando chá, ele nem consegue terminar a frase, pois ela sai em disparada para ver essa cena. E que cena, meus amigos, que coisa linda! Ace estava surtando com tanta beleza. Como ela apareceu ali rapidamente, Kael pergunta o motivo de sua visita, e ela diz que é um assunto urgente. Como ele estava prestes a se servir, a convida para se sentar e tomar chá com ele. Na cabeça de Ace, era o mesmo que participar de um fan-meeting, que é aquele encontro entre fãs e idols. Mas nossa descompensada protagonista, achando que não era merecedora o suficiente de beber do mesmo chá do seu favorito, grita que não poderia beber aquele chá. Isso, obviamente, faz Kael pensar que ela não gosta do chá que ele bebia. Percebendo a besteira que falou, ela fica se remoendo por dentro por ter magoado os sentimentos de seu amado e por tê-lo feito entender as coisas de maneira errada. Então, ele pede que ela se sente com ele e que não precisa tomar o chá. Zangada consigo mesma, ela percebe que o olhar de Kael para ela nos últimos dias parecia bem mais suave do que no início, quando ela foi para sua mansão. No entanto, a baixa autoestima de Ace a faz crer que aquele olhar não era nada carinhoso, mas sim de alguém que descobriu um animal diferente e estava curioso. Percebam que todo entendimento de Kael é a visão de Ace, e infelizmente, muita gente interpreta ele de maneira errada devido a verem a situação pelos olhos da nossa protagonista, que não é muito boa das ideias e tem um forte problema com o amor próprio. Voltando aos seus devaneios, ela se pergunta se aquele olhar também seria por ela ter chamado ele de seu favorito, mas independente do que fosse, ela se sentia muito melhor vendo alguma mudança positiva em seu comportamento do que aquela expressão de quem havia desistido da vida, que ela conheceu no passado. Depois de um tempo ali em silêncio, Kael a lembra do assunto urgente que ela disse querer falar com ele. Finalmente, ela diz que Urus pediu sua ajuda para lidar com os assuntos da mansão, pois ele estava sobrecarregado de afazeres. Kael comenta que ele deveria ser um estorvo para Urus, já que não estava cumprindo com seus deveres. Ace tenta corrigir a situação, dizendo que não era isso o que ela quis dizer. Muito pelo contrário, ela queria que ele descansasse um pouco mais. Apesar de ser uma esposa de mentira, e fazer esse pedido, ela só queria ajudar um pouco Urus, mas ela só faria isso se ele concordasse, em caso contrário, não insistiria. Kael acha engraçada a situação, comenta que se fosse no passado, ele nunca deixaria ninguém fazer o trabalho por ele. Pois era do tipo que acreditava que se não fosse ele quem estivesse fazendo, não sairia bem feito. Mas agora, ele até achava estúpido tanto esforço. Um pouco tensa, Ace diz que gostaria de aliviar o peso que ele carregava, compartilhando aquele trabalho que ele por anos fez sozinho. Depois do seu comentário, ficou um silêncio estranho no local, que só foi quebrado quando Kael pediu para ela consultar um médico de vez em quando para cuidar da própria saúde. Sem responder ao seu pedido, ele engata outro assunto e diz que recebeu uma carta do Hyperion. Caso não se lembre, é um nome fictício que Helios usava para falar com Kael em off. Ele entrega a carta para ela, que lê com fúria, pois ele ainda está tentando conversar com Kael depois de tudo que fez. No entanto, quando ela vê o conteúdo, percebe que na verdade aquela carta é para ela, pois Helios queria se encontrar com ela secretamente para discutir assuntos sobre suas previsões. Isso a deixa ainda mais irritada,
porque ele enviou a carta para Kael ao invés dela, o que poderia gerar algum tipo de mal-entendido. Afinal, ele já levou a candidata à esposa do amigo, e agora quer levar a outra também. Ace não queria ajudar Helios, pois só usaria as previsões para seu personagem favorito, mas ela sabia que não seria sensato recusar seu convite. Ela larga o assunto para Kael e pergunta o que ele queria que ela fizesse. Ele fica até surpreso, não esperava que ela pedisse ajuda dele. Então, pergunta o motivo. Ace tenta explicar que, como se trata de uma reunião secreta e Helios pediu usando o nome que ele só usa para assuntos pessoais, talvez não fosse bem visto se ela comparecesse. Pois era um encontro secreto só entre eles, não pegava bem, ainda mais sendo ele um talarico. Essa conclusão faz Kael cair na risada. Mas vendo que Kael não estava levando ela a sério, Ace mostra sua indignação, dizendo que não queria fazer nada que ele não soubesse, muito menos ter que se encontrar com Helios. Kael pensa em Diana nesse momento, exatamente no dia em que levou um fora dela porque ela escolheu Helios. Ele não conseguia acreditar que existia alguém no mundo que não gostasse do príncipe. Vamos recordar, viajantes, Helios e Diana são protagonistas nesse mundo, então era normal que as pessoas os vissem sempre melhores do que os outros, o chamado poder do protagonismo. Mas, pela primeira vez, Kael via uma mulher que simplesmente odiava seu ex-melhor amigo. Isso o anima, e ele mostra um sorriso de satisfação. Ele aconselha que, mesmo que ela não gostasse da ideia, era melhor aceitar, senão o outro a encheria o saco dela até convencê-la. E também, ele aponta algo que o estava incomodando, que sua esposa fazia com frequência, que era sempre o chamar de Marquês o tempo todo. Ele diz que se ela continuar a chamando assim, as pessoas na mansão nunca a reconheceriam como Marquesa. Então, pede que ela apenas o chame pelo nome. Ace tenta pronunciar seu nome e fica tão envergonhada em dizer que sai correndo desejando um bonito dia para ele, sem encará-lo. Foi Helios quem foi ao marquesado para o encontro secreto com Ace e fica muito encantado com o quarto dela, pois era a primeira vez dele naquele cômodo. Isso deixa Ace com raiva, pois nem Kael, que era seu falso marido, pisou ali, e esse talarico estava lá. Recebemos uma breve explicação do porquê o bonito talarico estava ali. Quando Ace respondeu sua carta, ele respondeu de volta que iria até ela, mas como estava indo como Hyperion e não como príncipe, ele não ficaria na sala de estar, e sim no quarto dela, já que era assim que ele se encontrava com Kael usando aquele codinome, para ninguém saber que era ele na mansão. E o bonito escaneava o quarto inteiro, para ódio de Ace. Logo ele percebe alguns papéis sobre a administração do marquesado na mesa dela e pergunta se ela era responsável por isso. Ace responde que tinha recebido autorização de Kael para isso fazia alguns dias. Como uma boa coreana que trabalhava com Excel, Aisha tinha criado estilo de planilhas que não existiam naquele mundo, e quando ele viu como ela tinha resumido as coisas de uma forma simples e muito organizada, percebeu que ela não era apenas um rostinho bonito, mas tinha outras habilidades. Mostrando todo seu manejo político, finalmente eles param para conversar enquanto Ace servia um chá. Helios diz que a ajuda dela foi muito importante sobre o caso das fronteiras e pergunta se ela não gostaria de ajudar com outras coisas do Império. Mas categórica, ela já diz não, pois a saúde de Kael não tinha melhorado 100% e seu foco era ele e o marquesado. Helios critica ela por escolher trabalhos domésticos em vez de cuidar dos assuntos do país, e praticamente fala que a aristocracia estava perdida, com aquele tipo de comportamento. Parecia até os senhorzinhos que ficavam falando dos jovens. Ace acha um absurdo, já que ele sabia que antes ela era uma plebeia e foi adotada já adulta por um nobre. Ela continua dizendo que suas visões não afetavam os assuntos do reino, e ele questiona por que ela contou então para ele, e ela revela que foi em troca de saber o dia da festa do chá da princesa herdeira. E por conta do modo debochado que ela falava com ele, Helios pergunta se ela esqueceu que estava falando com o príncipe herdeiro, e ela lembra que supostamente não estava falando com um príncipe e sim com o Hyperion. Helios a chama de egoísta por usar suas previsões somente por motivos pessoais. Ouvir isso dessa pessoa em questão faz com que ela se segure mentalmente ao máximo para não parti-lo em dois novamente, porque, bem,
partindo em dois todo mundo é né, vocês entenderam. Ela então responde que priorizava o marido dela, a pessoa que ficou sozinha enquanto ele curtia com a esposa. Né, Hélios não podia argumentar sobre isso e resolve tomar seu chazinho, pois não tinha uma resposta para dar. Porém, assim que prova a bebida, ele engasga. Ace fica preocupada de ser acusada injustamente por usar alguma folha velha para fazer o chá e matar o príncipe. Ela mentalmente pedia para ele parar de tossir, porque até tossindo o protagonista era atraente. Maldito protagonismo, personagens com personalidade feia tinham que ter a cara feia também, para ficar mais fácil odiar, né? Antes de perguntá-lo se ele estava bem, ele diz que o chá parecia os feitos por Diana. Primeiro veio o impacto, depois o ódio de Ace em escutar aquilo, porque ela sabia pela novela que, apesar de ser perfeita em tudo, Diana era péssima fazendo chá, tão péssima que Kael e Hélios não conseguiam passar pano para ela nessas ocasiões. Ela resolve provar do seu próprio veneno, quer dizer, chá, e realmente, não tinha como se defender das acusações. Hélios, para obter ajuda de Esha, oferece a ela um trato e pergunta o que ela queria em troca. Com um sorriso maléfico, ela pede a propriedade e o título do falecido Duque de Orcus, aquele que Kael envenenou em nome de Diana. Hélios fica chocado, e Ace sabia que ele estava em uma situação difícil, pois fazer isso era o mesmo que absorver Kael da culpa pelos envenenamentos. Se ele cumprisse esse pedido, Ace confirmaria para todos que estava contra Diana e no mesmo nível de poder que ela. Hélios joga a bola para o pai dele, não dando uma resposta naquele momento, pois precisaria da autorização do imperador. Além do mais, ele não tinha uma boa razão para falar ao pai e realizar esse pedido. No entanto, Ace diz que isso não era problema, porque eles poderiam criar um. Para dar tempo de ele pensar, ela oferece primeiro um acordo por escrito, e quando eles tivessem uma justificativa plausível, ele deveria cumprir seu pedido imediatamente. Hélios aceita o acordo. Vendo ele ir embora, Ace sabia que ele não acreditava que ela fosse capaz de arrumar uma justificativa tão boa que fizesse seu pedido ser aceito, mas ela promete fazer ele se arrepender por duvidar dela, e faria com que Kael fosse a pessoa mais brilhante do Império. No dia seguinte, uma carta de Diana chegou para Ace. Era sobre a festa do chá da princesa herdeira que finalmente foi decidido o dia. É claro que Ace correu para contar a Condessa Irines e manter sua parceria ativa. Chegando lá, já recebeu uma enxurrada de deboche da senhora, que estava impaciente com a falta de informações prometidas por Ace. Ela optou por levar a informação pessoalmente, para ganhar pontos com ela, e deu certo. Ace conta as informações que conseguiu com a princesa, que não eram muita coisa. Apenas que enviaria o convite de uma só vez para todo mundo. Como Diana não gostava de festas muito luxuosas, Madame Irines estava preocupada com o tanto de trabalho que ela teria. Na verdade, Ace sabia que Madame Irines não curtia ver Madame Harmonia ali colada com a princesa herdeira e sendo solicitada sempre para essas atividades. Ela queria estar naquele lugar, como auxiliar da futura imperatriz. Ace ficou aliviada por não ter dito nada sobre receber tutoria de Harmonia também. Por esse motivo, Madame Irines a tratava bem, e agora que ganhou sua simpatia, ela aproveitaria. Tacando fogo no parquinho, ela comenta que era compreensível que Diana, quando ainda era plebeia, pedisse ajuda de Madame Harmonia, mas agora, como princesa herdeira, ela deveria pedir ajuda de alguém mais conhecido nesse ramo de festas do chá, como a Condessa Irines, que tinha anos de experiência. No começo, Ace fica até nervosa achando que seu plano deu errado devido às expressões faciais da mulher, mas depois percebe que funcionou perfeitamente, pois a senhora ficou muito animada em ouvir aquilo. Mas Madame Irines comenta que não era fácil para os nobres conseguirem simpatia de Diana devido a um evento ocorrido no passado, a inundação. Ace sabia sobre ele, claro, porque leu na novela. Foi quando fortes chuvas inundaram uma província e, devido às leis territoriais, os nobres não podiam se envolver com os territórios alheios, pois poderiam manchar suas reputações. Diana queria que eles ajudassem, mas não conseguindo, ela apelou para Hélios e Kael. Eles, apaixonados por ela, foram os únicos que ajudaram os habitantes da província.
Hélios e Diana se aproximaram muito nesse evento, enquanto Kael ficou obrigado a fazer o trabalho de Hélios em seu lugar. Eis nem lembrava quantos lanches ela comeu lendo essa cena. Ela estava tão irritada pensando no quanto Kael foi explorado em prol do amor daqueles dois que a Condessa Irines fica até preocupada com sua reação. Eis se oferece para ajudar Diana e a Condessa Irines se aproximarem, oferecendo a ela uma estratégia onde provocaria Diana no evento, e a Condessa usaria a oportunidade para ficar do lado da princesa. Ela sabia que para conquistar Diana, só era preciso ter uma visão moralista como a dela, e se a Condessa ajudasse em uma situação dessas, seria muito fácil para Diana se aproximar. A Condessa pergunta o que ela queria em troca desse favor, e ela pede que ela seja sua guardiã na sociedade como uma acompanhante. E a Condessa aceita, para a felicidade de Ace, que comemorava o excelente dia já em seu quarto na mansão, pois agora ela tinha as duas pessoas mais influentes na roda da alta sociedade na palma de sua mão. Só que quando ela voltou para casa, tinha uma carta de Hélios ali, pedindo sua ajuda e dando um passe para entrar na cidade imperial, o que era muito bom para ela, pois queria começar sua jogada sobre o evento de Diana o mais rápido possível, e estar lá era o melhor para colher informações com os serventes do palácio. Analisando seu diário com as coisas que aconteceram no passado, ela acha algo que seria muito bom para usar como previsão, pois aconteceria bem naquela época. Ela não queria ter segredinhos com Hélios, e decide que pela manhã bem cedo, antes de sair, revelaria a Kael a previsão que diria Hélios. O que ela não imaginou é que na manhã seguinte, Kael seria seu acompanhante para a cidade imperial. Recapitulando o que passou com ela naquela pequena faixa de tempo, ela foi informá-lo quando este podava umas plantas de boas, que estaria indo naquele dia para a cidade imperial, o que deixa Kael surpreso. Mais surpreso que ele, estava Ace, pelas habilidades desse homem, que até jardinagem dominava. Ele diz que falou a ela que não era preciso ela pedir autorização dele para fazer nada, mas ela comenta que não queria compartilhar nenhum segredo com Hélios, queria que ele soubesse primeiro. Mas Kael pergunta, e se ele não quisesse saber de nenhum segredo? É aí que cai a ficha de Estia. Kael está se recuperando mentalmente do abandono de Hélios e Diana, e fica sendo informado o tempo todo sobre o que passa com eles. Não seria a maneira correta para ele se recuperar do tombo, né? Afinal, às vezes a ignorância é uma bênção. Ela então pede desculpas e diz que, se ele não quiser escutar, ela não falaria mais nada sobre isso, só que ela fala chamando ele de senhor. E Kael brinca, ou seduz, não sei dizer, que ele até poderia escutar o que ela tinha para falar se parasse de ficar chamando ele daquela maneira estranha, porque ele pediu para ela usar seu nome, e pressionando ela para chamá-lo pelo nome, Ace ficava na briga mental porque achava difícil aquela intimidade, mas acaba acatando e o chamando pelo nome. Depois de obter o que queria, Kael volta à sua poda e pergunta qual era a previsão que contaria para Hélios. Ace diz que o imperador cairia em breve. Apesar de sempre parecer ter uma boa saúde, ele pegaria uma doença misteriosa, e Diana usaria todo o seu poder tentando curá-lo, até ficar sem poder nenhum. E mesmo assim, a situação dele não mudaria. Kael perdeu os pais muito cedo, e o imperador, pai de seu melhor amigo, terminou adotando a posição de pai para ele. Ambos tinham uma linda relação de pai e filho. Então, saber que esse poderia não viver por muito mais tempo preocupou. Kael pergunta se essa previsão ajudaria a salvar o imperador, mas Ace disse que não tinha garantia, porém, ajudaria eles a se preparar. O maior motivo de querer que Kael soubesse sobre o que falaria para Hélios, era porque ela sabia da proximidade entre eles, e queria que ele fosse o primeiro a saber. E é por conta dessa notícia que ele decide ir com ela. Ace estava nervosa na carruagem. Ela não sabia se era certo permitir que ele fosse junto, vindo daquele jeito. Temia que ele se encontrasse com Diana e isso o fizesse colapsar de novo. Percebendo sua preocupação, Kael pergunta se ela temia que ele se apegasse novamente a Diana. Ela tenta disfarçar que não era isso, mas ele a corta, pedindo para ela não se preocupar, pois ele veria diretamente o imperador, não a Diana. Mesmo que ela não quisesse vê-lo do lado de Diana novamente, para Ace era mais doloroso vê-lo sofrer, então ela pede que ele não se exija tanto. Se ele quisesse vê-la, tudo bem. Ele poderia amar e odiar quem ele quisesse.
Afinal, aquele casamento entre eles acabaria em 2 anos. Pois a intenção dela é apenas se vingar de Hélios e Diana, fazendo-os se arrependerem da decisão tomada, e que Kael não quisesse mais andar com eles. Você percebe pela expressão de choque de Kael que ele não esperava ouvir aquilo dela. Então ele responde que, quando terminasse cada um seus assuntos lá, não era necessário esperarem um pelo outro. Poderiam voltar sozinhos para o marquesado. Ace não gosta da ideia e comenta que ele poderia desmaiar. Ele fica ainda mais chateado por ela tratar ele como criança, e diz que ele não era tão fraco quanto ela imaginava e sabia se cuidar. Sendo que tudo o que ele menos fez nesses últimos dias foi se cuidar, e até desmaiou em uma discussão com Hélios. Mas aqui entre nós, como tem gente que lê essa obra e não percebe que Kael está caidinho por esta, não o entendo mesmo. É óbvio que ele ficou ofendido pelo que ela disse sobre o futuro entre eles. Ok, não vou mais opinar, continuemos. Ace não aceita o discurso de Kael e promete ir buscá-lo assim que terminasse sua reunião com Hélios. Apesar de tudo, ela estava feliz de vê-lo se comportando como na novel. Caminhando pelo corredor que dava para o escritório do Hélios, algumas funcionárias do palácio passaram ao seu lado comentando sobre a festa de chá de Diana. E é claro que a orelha de Ace seguiu a conversa. Ace descobre, através da fofoca entre as empregadas, que Diana e a assistente que serviu a falecida imperatriz, mãe de Hélios, estavam em conflitos devido às decisões que Diana tomava para a festa do chá. Sendo que a senhora era muito mais experiente do que ela sobre o assunto, ainda mais se tratando de eventos imperiais, coisa que Diana ainda era novata. Ace estava feliz porque Diana estava cavando a própria cova. Seria uma fofoca quente para ela contar a Madame Erines. Depois de escutar sobre como Diana estava se prejudicando, o dia ficou até mais bonito para Ace, que vai alegremente para o escritório de Hélios. Chegando lá, já é pega pelo deboche do príncipe, que comenta que não esperava que ela realmente fosse vê-lo para tratar de um assunto referente ao bem do país. E sua arrogância faz com que Ace fique de mau humor de novo. Apesar de estar com raiva, ela não achava certo usar aquela notícia que tinha para dar, para atacá-lo. Então, segura sua raiva e tenta ser o mais paciente possível, mesmo que ele fosse absurdamente atraente. Vendo que ela não parava de encarar seu rosto, Hélios pergunta se ela achava correto, por ser uma mulher casada, ficar olhando tanto assim para outro homem que não fosse seu marido. E ainda zomba perguntando se ela fazia isso sempre com as pessoas atraentes. Percebendo que sua intenção era tentar provocá-la, a paciência de Ace tira folga, e ela, batendo na mesa, revela a verdade para ele. Comentando que, já que ele não era nada cortês, ela também não seria, e tomaria a liberdade para ser direta com ele, dizendo que o pai dele colapsaria em breve. É claro que ele contesta, dizendo que o médico do palácio afirmou que a saúde dele estava impecável. Ace explica que não sabia a data exata, muito menos a razão, apenas estava falando o que ela viu na sua previsão. Da mesma maneira que Kael, ele pergunta se havia alguma maneira de impedir isso. Ela diz que, daquele momento em diante, seria necessário que ele e a princesa herdeira se mantivessem em alerta, pois a única opção deles era ficar preparados para dar os primeiros socorros. Mesmo que esse método não fosse suficiente para evitar o que aconteceria. Desconsolado e com raiva, Hélios se questiona em voz alta o que Diana estava fazendo todo aquele tempo. Afinal, ela era a santa que cura, não é? Ace não sentia pena dele por isso, afinal, foi ideia do próprio Hélios monopolizar Diana como santa da família imperial, talvez estivesse apenas colhendo o que plantou, não é mesmo? Bem antes do imperador adoecer, Diana usava seu poder divino nele todas as noites, só que era um poder dado a ela para ser usado por todos, mas agora era exclusivo da família imperial. Ela acreditava que não adiantava usar o poder divino nele, porque sua expectativa de vida já estava estabelecida. Bem, ela já tinha dado o recado e queria ir buscar Kael ao invés de ficar ali perdendo tempo. Hélios chama o mordomo do palácio e solicita a ele que mande a princesa herdeira diretamente para o palácio do seu pai, pois logo ele estaria lá. Ace fica em pânico ao escutar aquilo e diz que ele não poderia fazer isso.
Hélios até questiona se não foi ela quem mandou Diana ficar na cola do seu pai a partir daquele momento, então, por que estava negando agora? Ela revela que naquele momento Kael estava lá, o que assusta Hélios. Ace continua dizendo que temia que suas emoções ao ver Diana pessoalmente causassem algum problema e, lembrando do que rolou na última conversa entre eles, quando citou Diana, Hélios entendeu bem a situação. Nesse momento, o mordomo diz que a princesa herdeira já tinha partido em direção ao palácio do imperador, pois queria tomar chá com ele. O que deixa os outros dois desesperados. Eles correm às pressas para lá. Além da preocupação de Kael se encontrar com ela, Diana ainda daria seu chá da morte para ele? Ambos estavam aflitos só de pensar. Enquanto corriam, Hélios pergunta se haveria alguma chance de o imperador ter colapsado porque foi envenenado. Claro, ele estava pensando no próprio chá da esposa que, para ele, tinha o mesmo objetivo fatal. Esha nem se dá ao trabalho de responder. A sonsa, quer dizer, a santa, estava alegremente levando sua bandeja de chá para tomar com o imperador, seu sogro. Ela queria falar com o sogro sobre suas desavenças com a Madame Merope, provavelmente para pegá-lo como aliado para o lado dela, mas nesse momento, ela vê a figura de Kael em frente à porta do quarto. Lindo e majestoso, ela chama por seu nome, e ele se alerta. E um encontro que ninguém queria ver aconteceu. Quando finalmente chegam ao local, Hélios e Esha estão quase sem fôlego. Kael está saindo do quarto de sua majestade e reclama logo de cara com Esha por ela ter ido buscá-lo, mesmo depois de ter pedido para não fazer isso. E pergunta por que ela estava naquele estado caótico. Ace fica curiosa se ele não havia se encontrado com Diana, afinal, parecia bem calmo. Ela pergunta se ele está bem, e ele pede para ela se preocupar consigo mesma primeiro, pois era quem realmente estava morrendo ali. Hélios tenta puxar papo com Kael, mas ele corta a tentativa, puxando Esha pela mão e dizendo que eles deveriam ir embora. Ace percebe pelo toque de sua mão que ela estava muito fria. Ace logo entendeu o motivo, quando escutou a voz de Hélios falando o nome de Diana, que também saiu do quarto de sua majestade. Ace perguntava como ele se sentiu ao rever a pessoa que o fez perder a vontade de viver. Apesar de não aparentar estar muito afetado, pois caminhava tranquilamente, ela sabia que ele deve ter se esforçado muito para ocultar suas emoções. Quando entraram na carruagem, ela tentou animá-lo, dizendo que ele fez um bom trabalho. Ele questiona o motivo de ela estar dizendo isso, e ela começa a dizer que ele foi muito gentil, mas Kael estava furioso e não gostou nem um pouco. Irritado, jogando toda a sua frustração nela, ele continua questionando se, por acaso, o comportamento dela era uma forma que ela aprendeu a tratar as pessoas porque viu em suas visões sobre o futuro. Se era por isso que fingia saber de tudo. Ace fica nervosa e triste, não sabendo o que responder. Então, ela só pede desculpas. Nessa cena eu quase cortei o cabelo de Kael com uma tesoura enferrujada. Tudo bem que um homem adulto sendo tratado como criança pode se irritar com esse tratamento, mas ele não pode descontar as frustrações dele, porque viu a ex-crush dele, na nossa fã número 1, Han. Ace sabia que ele estava sofrendo com um incidente e resolveu aceitar que ele descontasse nela sua fúria, porque sabia que ele estava, querendo ou não, desabafando. Vou alertar aqui, esse é um grande problema de Esha, a falta de amor próprio. Ela às vezes faz coisas e tem pensamentos absurdos em prol da felicidade de Kael, e um segredinho aqui. O próprio Kael que futuramente alertará que ela tem que pensar nela também, em vez de só ficar pensando nos outros. À noite, em sua sacada, Esha bebia para esquecer as mágoas. Estava zangada consigo mesma por ter permitido que Kael a acompanhasse até o palácio. Mas, ao mesmo tempo, se perdoa, pois ela não teria como saber que Diana iria até o palácio do imperador justo no momento em que Kael visitaria. E apostava que, com a personalidade que a Santinha tinha, ela atuou como se nada tivesse acontecido com ele. E isso deve ter irritado muito Kael. Depois que ele deu o piti com ela, manteve-se em silêncio durante todo o percurso e, assim que chegou no marquesado, se trancou em seu escritório. Mesmo sabendo que Urus estaria ali para ele, ainda assim, estava preocupada com sua condição e, por isso, beberia a noite inteira.
O escritório dele era ao lado do quarto dela e também tinha uma sacada. Era bem tarde da noite, e ela o viu parado, olhando para o nada, na sacada do escritório. Primeiro, achou que a mente meio bêbada dela estaria pregando uma peça e que aquilo fosse só uma ilusão, até porque, naquele horário, ele costuma estar dormindo. Mas aí ela recorda que uma de suas tentativas de tirar a própria vida, lida no jornal de seu passado, foi quando ele tentou saltar da sacada de casa. E fica desesperada que ele tente isso por ter visto Diana e o tratamento que recebeu dela. Ela corre para o escritório e abre a porta desesperadamente, gritando que ele não poderia morrer, para a surpresa de Urus que estava no escritório junto com Kael. Esse responde que ele só havia saído para tomar um ar na sacada, e ela, percebendo que se equivocou, pede desculpas e, envergonhada, tenta se retirar, mas é chamada por Kael, que diz estar feliz porque ela estava ali. Ele pede para Urus sair para que eles fiquem a sós, para desespero de Ace, que fica mandando sinais com a cabeça para que o mordomo não faça isso. Mas Urus, que está torcendo fortemente por esses dois, sai alegremente. Ace tenta escapar junto com ele, mas Kael a impede, chegando bem atrás dela, e diz que tinha algo para dizer a ela. Ela se vira e percebe que eles estavam muito próximos um do outro. Até Kael ficou vermelho pela situação. Ele pede desculpas pelo seu comportamento de mais cedo. Eu digo, Kael é superior a certo príncipe herdeiro. Ace estava tão nervosa que só conseguia pensar o quão perto ele estava e pede para eles falarem sobre outra coisa, pois estava tudo bem. Ela pergunta, sem encará-lo, como ele se sentia naquele momento. Ele responde que estava muito melhor, pois dormiu um pouco, e pergunta por que ela não olhava para ele. Gaguejando, ela não tinha coragem de dizer que, se olhasse para ele naquele momento, morreria, pois ele era tão bonito. Kael então se afasta dela e comenta ter visto ela bebendo vinho na sacada, e logo ela fica envergonhada, imaginando que, se ele estava observando ela todo aquele tempo, então a viu se comportando como uma doida e fica sem saber onde colocar a cara. Ele diz que Urus levou vinho para ele também e pergunta se ela não queria uma taça. Tasha estava visivelmente nervosa, pensando se estava sonhando, porque estava bebendo vinho com sua pessoa favorita, em seu escritório, na madrugada, sozinhos. Tentava manter a compostura e não pensar em besteiras, enquanto Kael ficava pensando se ela estava agindo daquela forma porque ainda estava ofendida com o que ele fez mais cedo. Ace pensava que aquela oportunidade não aconteceria de novo, então o melhor a fazer naquele momento era gravar aquela cena maravilhosa de Kael em sua memória. A falta que faz um celular, né, Ace? A mulher fica tão surtada com a gostosura desse homem que bate a cabeça na mesa, achando que ele estava muito indefeso estando vestido daquela maneira em sua frente. E em ver assim, até pensa que ela é atacante. Como qualquer pessoa normal, enquanto ela surtava sozinha sentada, Kael olhava a cena assustado. E resolve ir até ela, porque achou que o rosto dela estava muito vermelho, pergunta se ela estava bem. Ainda completa que ela parecia que desmaiaria a qualquer momento. E quase isso acontece mesmo, porque o peitoral dele estava tão próximo de Ace que ela se esforçava para ter pensamentos puros. Boa sorte! E daquele jeitinho que já estamos acostumados, ele pergunta a ela o que estava acontecendo. E para tentar quebrar o bom clima, ela pergunta se ele recebeu alguma resposta de Diana. Aff. Kael fica triste no ato, e senta-se ao lado dela, responde que Diana se surpreendeu em vê-lo por um momento, mas depois o tratou como se nada tivesse acontecido. Cara de pau puxou assunto com ele como se fossem amigos que não se viam há um tempo, dizendo que ele não tinha entrado em contato com ela, que ela ficou sabendo do casamento dele e ficou chocada com a notícia, e chamando para irem conversar com o imperador como nos velhos tempos. Nem parecia ser a mesma pessoa que o esculachou todinho, cortou relação com ele, casou com o melhor amigo dele, e só não tirou o título de marquês dele porque não deu tempo. Kael explicou porque ficou chateado com as palavras de Ace na carruagem. Ele confessou que não conseguiu se concentrar na conversa com o imperador porque seus olhos não saíam de cima de Diana, e quando escutou de Ace que ele tinha feito um bom trabalho, se sentiu mal, ainda mais que ele saiu correndo de lá depois de vê-la junto com Helios.
Ele não aguentava ficar nem um segundo mais ali. Ele continuou a desabafar com ela, que naquele momento ele começou a se questionar como tudo tinha dado errado, que sentiu que tudo que ele viveu no passado nunca tivesse existido. Se Diana agiria assim com ele, como se nada tivesse acontecido, e de boas, por que ela o culpou em primeiro lugar? Por que não veio visitá-lo quando ele estava passando mal? E por que ele passou mal afinal? Qual foi o motivo de ele chegar naquele estado? Por que ele desperdiçou sua vida com algo tão inútil? Ace pensou na novela. Já era esperado que o segundo protagonista não ficasse com a mocinha no final, mas enquanto ele esteve na competição, ele viveu sinceramente e foi muito feliz ao lado dela. Asha pegou a mão de Kael e pediu que ele não desistisse de amar, pois o amor que ele sentiu não foi um desperdício. Ele tinha o direito de ser feliz também. Só que ela não se colocava nesse futuro, acreditava que outra pessoa surgiria e faria ele sentir tudo de novo, e dessa vez daria certo. Ela não queria que ele continuasse criando aquela barreira onde ele diminuía seus sentimentos para proteger-se da dor. Ace continuou com seu conselho, dizendo a ele que, já que ele havia amado com tanta sinceridade e paixão alguém, mesmo que não tenha sido recíproco, quão feliz seria se acontecesse de amar outra pessoa e essa também retribuir. Ele deveria pensar sobre esse futuro, um futuro mais animador. Já que ela era uma vidente para ele, ele pergunta se ela enxergava o futuro dele. Ela confessa que não tinha como controlar as visões que recebia, mas que garantiria que ele fosse feliz no futuro. Depois, ele se surpreende ao perceber que todo seu conselho foi dado com ela segurando a mão dele, e solta envergonhada, levanta do sofá e diz que voltaria para seu quarto. Mas Kael segura desesperadamente seu braço, mas depois a solta, e diz que ela pode ir em frente, desistindo do que falaria, ou pediria. Ela dá boa noite e sai, e Kael fica ali sentado pensando no que ela disse sobre amor recíproco, lembrando de como ela segurava sua mão. Asha deixou o quarto preocupada com o estado psicológico de Kael, pois notou que suas mãos tremiam quando ele a tocou. Ela prometeu visitá-lo no dia seguinte, esperando que ele estivesse mais calmo. Infelizmente, ela teve uma semana muito atarefada e não conseguiu vê-lo. Ela estava ocupada resolvendo assuntos da mansão, visitou Ilion, o território que recuperou do templo, para avaliar a situação. Além disso, teve aulas com Madame Harmonia para o evento de Diana e ainda participou das festas de chá de Madame Erines em seu tempo livre. Ela estava realmente esgotada. Combina consigo mesma visitá-lo antes da festa do chá, só para ganhar energia. Asha lembra desesperada que ela não tinha um vestido para a ocasião, e manda um recado para Madame Harmonia. Sua situação se complicava devido ao grande evento que era o chá da princesa herdeira, deixar os alfaiates todos ocupados. O que faz? Ela fica sem nenhum para contratar. E sabia que por ser uma festa imperial, não poderia ir vestida com roupas comuns do dia a dia. A própria Madame Harmonia aconselha que poderia retocar um vestido já existente. Mas é claro, Ace não poderia perder essa oportunidade para puxar sardinha para seu lado, e comenta com a madame que sabia que a sociedade nobre tinha um conhecimento de sua origem plebeia, mas que ela queria mostrar um lado mais verdadeiro de sua personalidade, que distraíssem as pessoas de seu status. Da mesma maneira que a Madame Harmonia se comportava com ela. A bonita usou seu esquecimento como jogada para parecer humilde. Asha na malandragem seria um perigo. É claro que a inocente madame achou lindas suas palavras e até se culpou por não ter pensado no vestido dela e ter evitado isso. Até Ace percebia o qual fácil era manipular essa pobre mulher. Ace pede para ela apresentar um bom alfaiate para ela, mas a reação de Madame Harmonia foi um tanto estranha. Madame já tinha levado um para a mansão, e o nome dele era Dekima. Ace se assusta com um homem que nem de longe parecia ser um alfaiate. Estava mais para mercenário. Mas, a madame elogiava muito seus talentos, e a própria admite que a aparência dele poderia estar julgando sua profissão, mas que ele já tinha experiência entre os nobres, que amavam suas técnicas para renovar vestidos e até criar roupas usando acessórios. E a madame admite que conheceu seu talento depois de perguntar sobre as roupas que seus serventes usavam, e eles indicaram ele. Mas Ace ainda estava tentando encaixar aquele grande homem na profissão de costureiro. A Madame Harmonia,
avisa que ele era plebeu, e pede desculpas por não avisá-la de início, já que no meio nobre tem seus preconceitos. Mas eis não estava nem aí para a origem dele, e diz que desde que ele fosse bom no que fazia, o status não importava. O homem fica emocionado por não ser julgado pelo status e comenta que esta era realmente amável, como Madame Harmonia comentou com ele. Parecia que a nobre tinha o hobby de acolher plebeus. Ela mostra o vestido que quer reformar, e o homem mostra todos seus conhecimentos fazendo perguntas de como ela queria, material que ela gostaria de incluir, tanta coisa que Ace só pedia que ele fizesse o que quisesse, porém, tinha que ser luxuoso e não muito suave. De repente Dekima tem uma ideia para o vestido e corre para desenhar o que estava imaginando, deixando Ace sem entender por que ele fez todas aquelas perguntas querendo saber a opinião dela, quando na verdade ele descartaria tudo para criar algo baseado nas ideias dele. Enquanto o costureiro desenhava em outra sala, Madame comenta sobre os feitos de Ace como administradora dos assuntos do marquesado, como sua administração do território de Ilion. E Ace percebe que seus esforços para agradar Kael estavam rendendo frutos. Madame Harmonia acaba deixando escapar que desejaria que Diana fosse tão esforçada como Ace, e falar mal de Diana na frente dessa era como receber um pix. A felicidade era instantânea. Como quem não queria nada, ela pergunta o que aconteceu com a princesa herdeira, mas percebendo que falou demais, Harmonia tenta evitar solta a língua ainda mais. Porém, Ace instiga, e pergunta se tinha a ver com os rumores sobre a incompetência de Diana. Pois estava circulando que como a princesa que já foi plebeia estava obcecada com a hierarquia e rejeitava a nobreza. Mas, Madame Harmonia não queria dar o braço a torcer e diz que esses rumores não eram verdadeiros, muito descontente. Que ela era apenas teimosa, mas que em breve as pessoas aceitariam ela. E como uma mãe falando de seu filho favorito, ela diz que confiava em Diana. Ace via essa fé cega da Madame como um enredo desenvolvido por Diana ser a protagonista e ela sua base de apoio. Mas, por quanto tempo isso duraria? A novela já terminou, tudo que rola é depois dos felizes para sempre, Diana continuaria a protagonista ainda? Logo Dekima volta com sua ideia para o vestido de Ace, com alguns botões não aguentando sustentar o peitoral do costureiro do CrossFit. Enquanto analisava os desenhos, Ace estava realmente surpresa com seus bons desenhos, ainda tinha dificuldade de ligar a pessoa à profissão. Enquanto isso, o pobre homem temia seu olhar sério achando que ela poderia não estar gostando de nada. Dekima era tão forte, que a tensão em seu corpo, fazia seu peitoral estufar e os botões pedirem demissão. Ace achava os desenhos lindos, mas ainda não era suficiente para chamar a atenção que ela queria. Mas tinha um desenho que ela não contava em ver, de um vestido que ele tinha feito sem levar muita fé que ela gostaria, onde tinha um corte mais maduro, menos mocinha, e foi exatamente esse que ela escolheu. O dia do evento chegou, e todos na mansão estavam focados em ajudar Ace a se produzir, e por isso estava um barulho chato do lado de fora, que fazia Kael ficar incomodado. Urus explica o motivo do barulho, porque o boss tinha terminado de acordar, e quando percebe que era o dia do evento, Kael fica agitado. Urus comenta como estava triste porque Ace usaria um vestido reformado ao invés de um novo porque não teve tempo de comprar um. Mas Kael acha estranho porque ela poderia ter usado o dinheiro dele para conseguir um vestido mesmo com atraso. O famoso, quer quanto para me entregar um vestido agora? Mas Urus comenta que Ace não queria tocar no dinheiro de Kael, e vemos que ele fica um pouco incomodado com isso. Todos estavam animados com o vestido de Ace, mas eu ainda acho que ela deveria com urgência visitar uma loja Galanhan. Pai de Florentia tem que criar uma filial nesse império. Se não sabe o que estou falando, segue a playlist do card e conheça esse paizão. Todo mundo animado, Dekima chorando horrores de emoção, e as empregadas duvidando que ele era o costureiro. Ace lembrou o trabalho que foi confeccionar essa roupa, porque foi aconselhada a escolher outro vestido para reformar, porque como era seu primeiro evento imperial como marquesa, tinha que estar no naipe da alta sociedade, mas ela insistiu que fosse aquele vestido, e deu algumas dicas para estilizá-lo e deixar à altura da ocasião. Como não existia glitter nessa época, ela deu seu jeito, e usou pó de conchas marinhas para criar o brilho no vestido.
o que era algo super inovador. Era uma informação que ela tirou das revistas coreanas de seu mundo. Ele sabia que o vestido não teria saído tão bem se não fosse também pelas habilidades de Dekima, e agradece a ele, que fica mais emocionado ainda. Quem aparece de surpresa é Kael, e percebe que o vestido estava tão bem trabalhado que não parecia uma reforma. Ele vem com um montante de dinheiro e manda ela dar ao alfaiate, e diz que ela não precisa ficar preocupada porque tudo que era dele era dela, já que eram marido e mulher. Então, ela não precisava se sentir culpada em usar o dinheiro. E sai, balançando os longos cabelos hidratados. Mas, o cochicho que não era nada abaixo das empregadas sobre ele ter ido lá e não dito um elogio a ex, deixa ela um pouco deprimida. E mais uma vez, ex entende da maneira dela, e pensa que ele não fez nenhum elogio porque ela não era Diana, a única mulher que ele elogiava. E que por entender isso, ela não tinha razão para se sentir triste. Mas Kael para no meio do caminho, e elogia como o vestido tinha caído bem nela, o que deixa ela chocada. E o que vai rolar nos saberemos em próximas viagens. Se vocês quiserem continuação, é só deixar nos comentários. Hablei demais, vou pedir seu like em troca da minha falação, ok? Deixe nos comentários o que pensam do que estão lendo ou vendo aqui, gostaria de saber a opinião de vocês, e nos vemos na próxima. Minha bateria está quase acabando, tenho que me recarregar. Bye bye!